Eu estava a viver em Viseu e trabalhava na área comercial, como em vendas de montagem e venda de equipamentos para a hotelaria, e trabalhava na zona transmontana. Eu nem sequer imaginava que algum dia, eu nem sabia onde era a igreja de Vila Real. Mas eu, nessa altura, comecei a criar um hábito, que é, eu identificava as cidades, procurava se havia uma igreja batista, e na hora do almoço, nessa cidade, por exemplo, fazia muito isso com Liu Mil, fazia muito depois quando eu descobri com Vila Real, e parava o meu carro à frente da igreja e enquanto almoçava eu orava por essas comunidades. E onde eu sabia que não havia igreja e estava, por exemplo, em Chaves ou Vila Pouca da Guiar, e eu ao almoço parava e orava por essa cidade para que Deus levantasse alguém que viesse para servir nessa área. E isso começou-me a incomodar. E eu tomei a decisão de já nessa altura, não, eu vou-me preparar. E comecei a fazer as minhas disciplinas no seminário por extensão. Ia ao Porto, ia a Coimbra, ao fim de um horário de trabalho, ia à noite e depois voltava de madrugada para casa, ia trabalhar e fiz isso durante algum tempo. E ao mesmo tempo eu ia-me preparando para, se algum dia surgisse alguma oportunidade, eu estaria disponível. E eu vi um dia, em 2010, que eu estava mesmo muito incomodado, e eu disse para Deus, ó Deus, eu estou pronto para cumprir a promessa que eu te fiz, não sei quando, e eu só tinha uma coisa, e era uma plena convicção, que era o norte de Portugal. Eu tinha essa convicção e o interior de Portugal, porque ao longo desse tempo eu fui criando, digamos, uma paixão pela zona transmontana. E eu disse, olha Deus, eu estou disponível, não sei como, quando, nem como vais fazer, mas eis-me aqui. Não vou adiar mais aquilo que eu te prometi há uns anos. E fiquei no aguardo. No aguardo. Entretanto, em Viseu, surgiam oportunidades de poder servir a Deus, e uma das oportunidades que surgiram era exatamente em Vila Real, porque Viseu recebe o convite de apoiar a comunidade em Vila Real que tinha perdido o seu pastor, e eu era um dos obreiros de Vila Real que ia com regularidade de Viseu, que ia a Vila Real levar a mensagem àqueles irmãos. E depois a Convenção Batista Portuguesa conseguiu, junto da Junta de Missões Mundiais, receber um casal de missionários para pastorear lá em Vila Real, e nós passámos a pasta. E eu voltei ao meu lugar de banco, né? E a orar, Deus, não sei como, não sei quando, eis-me aqui. E em 2010, 2011, peço desculpa, o pastor Calixto entra em contacto comigo, porque ele recebe o convite para assumir o mentoreio de todos os missionários na Europa e países de leste, e lança-me o desafio, nas ausências dele, eu poder ir até Vila Real e prestar apoio numa primeira fase. E isso aconteceu. Aí ele diz-me assim, sabes, Fernando, eu de facto vejo um potencial enorme em ti, eu gostava de lançar um desafio. E eu, está bem, mas eu estou aberto a ouvir sugestões, mas eu dizia, antes de falar comigo, eu gostava sempre que primeiro falasse com o meu pastor, na altura o Daniel Lopes, por respeito, e depois, se o meu pastor der o aval, aí depois podes falar comigo, e aconteceu. E é engraçado que o convite foi para eu ir para Elvas. E eu dizia ao pastor Calixto, eu não sinto isso, eu sei, eu tenho a convicção que Deus me quer em Trás-os-Montes, o interior de Portugal, que é carente, e eu gosto e tenho esta convicção. Não me vejo em Elvas. E eu comentei com a minha esposa, olha Cris, está a surgir esta possibilidade e há este convite. E a Cristiane, para onde?
para Elvas. Lá foi ela pesquisar. Fernando, mas Deus podia-te mandar para a praia. Traz os montes que eu sei que tu queres ir, já é longe da praia, mas Elvas que ainda fica mais longe. E eu assim, não, mas olha, eu falei ao Calixto, não é? E o Calixto sabiamente disse, sabes, Fernando, Deus, às vezes nós sentimos uma coisa, mas lembras-te de Paulo, que queria ir para um lugar, Deus manda-o para o outro. Eu disse, olha, pastor Calixto, seja à vontade de Deus, se for para Elvas, podes fazer todos os contactos que nós vamos. E de facto esse projeto não foi avante, porque Deus entendeu que não era. E aí voltei à Estaca Zero e continuei em oração. E aí uns meses depois, no final de 2011, a pedido da esposa, o pastor Calixto me contacta e diz, olha, tenho uma proposta para te fazer, de seres o meu obreiro em Vila Real e assumires a igreja como nosso missionário, porque eu tenho estas viagens e as viagens estão a tomar mais tempo do que o que eu queria. Eu já conversei com a Junta de Missões Mundiais, já conversei com o teu pastor, já conversei com a Convenção e há um projeto que queremos lançar que é o missionário autóctone. E aí surgiu essa primeira parceria e eu abracei como missionário autóctone na cidade de Vila Real.